Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Ei, Fábio, boa Tudo noite. jóia? Boa- Graças a Deus, bem. Dando uma boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando na live. E vamos lá, segunda-feira de feriado, diferente, né? Parece que é um domingo. Sim, Vamos lá, com certeza. vamos começar com gotas de paz, manter nossa rotina Sim, aqui. Hoje é mensagem 121, tá? Falar sobre ansiedade. A ansiedade tem um efeito devastador. Promove em nós uma centralização de energia e pensamentos que nos impedem de caminhar. Enquanto preocupamos-nos exageradamente sobre o que há de acontecer, se dará certo ou não, se vamos conseguir, etc, etc, canalizamos tempo demais em algo que não deve ser o foco de nossas energias. Afinal, tal preocupação toma-nos tempo suficiente que poderia e deveria ser bem utilizado em análise, planejamento e principalmente ação. Sim, quem não dedica seu tempo à ansiedade excessiva estará sempre quilômetros à frente. Sobre isso já ouvimos sábias frases como: Não fiqueis ansioso por coisa alguma, apóstolo Paulo. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Jesus. Enquanto espera-se ansioso pelo almoço de amanhã, morre-se de fome hoje. Ditado popular. Essa é a ideia central. A ansiedade é prejudicial. Todos esses pensamentos associam a ansiedade à tristeza. Isso mesmo, a ansiedade tira a paz, tira o foco, arranca o bom senso, desestabiliza emocionalmente e traz a dor. Portanto, trabalhe tua ansiedade, controle-a, busque a oração, a concentração e a reflexão, que conduz ao equilíbrio. Peça a ajuda de Deus e a cada passo evolutivo perceba como viverás mais e melhor, como alcançará mais facilmente aquilo que se propôs. Bom, a ansiedade, né? A gente já sabe aí que é o mal do século, segundo os psicólogos, filósofos, né? É uma condição natural do ser humano, né? Visto que quando a gente estava em estado primitivo, estava numa selva, né? Se depara com um perigo iminente, né? O seu corpo dispara certas substâncias que faz você se preparar ou para correr ou para enfrentar o perigo de fato, né? O problema é quando isso sai do controle, quando essa ansiedade, esse perigo iminente, parece que está em todo lugar, em todo momento, né? Aí nos traz uma preocupação desenfreada do que está por vir, né? Por muitas vezes, na maioria das vezes, uma preocupação desnecessária que traz a gente gastar uma energia desnecessária, que traz a inquietação e com o tempo leva à depressão. Então aqui nessa passagem aqui não fala muito de como a gente tem que tratar esse excesso de ansiedade, né? Mas a gente tem que sempre recorrer a processos terapêuticos, processos religiosos, né, dentro de uma oração, para que a gente diminua esse sentimento que angustia tanto a gente, né, Oswaldo? aqui tem, eu achei bacana esse, falou, enquanto a gente se preocupa com o almoço de amanhã, morre de fome Bem hoje. por aí mesmo. Muito, muito interessante. Mas assim, você falou, é o mal, né, do século. Eu acho que ele tem a ver com a reencarnação, né? A gente se prepara, faz um projeto para a reencarnação e depois eu conversava com meu irmão, né, com a minha mãe e minha esposa no sábado, no domingo de manhã também. Essa coisa do acordar todo dia, né, de levantar e saber que tem um dia para enfrentar, seria como se fosse você estar, como diz, recomeçando uma reencarnação. E a gente sabe que quando a gente planeja, né, modo de dizer que a gente não tem ainda todo o conhecimento para preparar uma reencarnação, mas os seres que cuidam disso, eles se preparam. E a gente, na verdade, como você falou, somos seres em evolução, em construção, e que ainda não sabemos, né, das coisas. Então, nós nos preocupamos, né, e essa preocupação vira ansiedade. Aqui foi citado uma passagem do apóstolo Paulo, outra de Jesus e uma de dito popular. As três falam a mesma coisa, né? A gente já citou quando a gente passou
por alguns capítulos aí, né? A gente chegou a falar diretamente de ansiedade, de depressão, de suicídio. Esse capítulo aqui ele vai mostrar também algumas coisas relacionadas a isso, né? Com o item da paciência. Eu gosto bastante e sempre falo, né? Do AA, e eles têm lá uma forma de trabalhar essa, que também não deixa de ser uma ansiedade, né? Aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que bebe, ele fica também nessa angústia, e essa angústia também, essa ansiedade leva ao uso do álcool, ao uso das substâncias tóxicas, e eu acho bacana, né, que a gente deveria, ele fala aqui que a gente deveria planejar a vida, e eu acho que a gente sofre bastante por falta de planejamento da vida, por a gente deixar a vida seguir. E eles falam, né, só por hoje, o ontem já passou, amanhã ainda não veio, então eu vou trabalhar o dia de hoje. E Jesus, ele fala algo bastante próximo disso, que ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E para o dia de amanhã já basta o seu mal, né? Ele já tem o seu mal, e a gente vai ficar preocupando com o dia de amanhã. Ele tenta explicar para a gente que a gente tenta antecipar etapas, né? A gente não vive hoje, a gente vive preocupado com o que passou e preocupado com o que virá, e a gente deixa, às vezes, de trabalhar para aquele dia. Então, né, tem essa, como você falou, não fala diretamente de auxílio, né, da medicina, da ciência, mas ele tenta mostrar para a gente que a gente não deveria fazer isso, de ter essa preocupação. Isso, é bem importante porque o nosso único motivo, nossa vida é o presente, né? O futuro a gente não sabe se virá e o passado já passou, a gente não consegue mudar. Então, se a gente não conseguir viver o presente, a gente não sabe qual vai ser o futuro e o passado vai ser condenado ao fracasso, né? Então, viver o presente sempre é uma das coisas mais importantes. E uma boa oração que você falou do AA, né? Para a gente, para quem não tem uma prece formada, como a gente diz, é a oração da serenidade, né? Que dá uma boa ideia do que a gente. Depois eu posto ela na página do Espírito São Roque aqui, que é bem interessante para a gente, que dá uma boa serenidade realmente para a gente viver o nosso dia, né? Nós espíritas muitas vezes entramos no espiritismo e ficamos preocupados com o desencarne, ficamos preocupados como vai ser o nosso mundo espiritual e preocupados já como vai ser a nossa próxima reencarnação, né? E a gente nem está vivendo o dia de hoje, né? O que a gente vai ser hoje. Então, espíritas são muito ansiosos nesse ponto, né? Ficam muito preocupados com o futuro, sendo que o presente acaba renegando, deixando esperar chegar o presente, e o presente está aqui já hoje, né? Nunca chega. É bem interessante essa parte. Vamos, Vamos fazer a oração, João? Pode começar. vamos. Isso. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja.
Que assim seja. Lembrando o pessoal aí também que quando alguém tiver alguma pergunta, quiser postar aqui, como o Oswaldo geralmente é o que faz a maior parte da explicação, né? Eu tento anotar aqui para a gente fazer as perguntas no final, né, Oswaldo? Pode ser? Tá? Hoje a Beleza. gente tá no capítulo 9, parágrafo 6, Sim. a gente parou. Isso. A afabilidade e a doçura. Tá? A gente vai ler a afabilidade e a doçura, a paciência e a obediência e resignação. Não, obediência e resignação não, não, Oswaldo. Afabilidade e doçura. Isso. Afabilidade, Tem as doçura. três, afabilidade, doçura, paciência Aí, e obediência e isso, resignação. depois tem a cólera. É, o cólera fica para semana. Isso. Então vamos lá. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando a cuja fingida bonômia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada, quanto falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos, por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar de constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Essa psicografia de Lázaro, Paris, 1861. Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Árvore, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão.
A resignação é o consentimento das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do ciclo que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é uma reunião, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos aos impulsos que viemos. Dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz porque nós somos os guias da humanidade em marcha. O atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, 1863. Nós deixamos, eu falei para você, a gente colocou essas três em sequência porque elas se complementam, né? Ele começa com afabilidade e doçura. Eu acho bacana que ele diz aqui logo no começo, né? A benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que são as formas de sua manifestação. A gente vai perceber, né, que a gente fala bastante dos ensinamentos de Jesus. Isto é ensinamento de Jesus. Nós estamos estudando o ensinamento de Jesus. Apesar dessas três aqui serem instruções dos espíritos, o mesmo espírito faz as duas passagens, né? Lázaro faz a primeira e a terceira aqui. E um espírito protetor aqui, um espírito amigo, ele passa a segunda. Mas a gente vai perceber que é um complemento daquele ensinamento de Jesus, trazendo já com mais para a nossa atualidade. Então, quando ele diz assim, benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade, a pessoa que é amável, que é cortês, né, que é educada. Ele diz que a gente só consegue isso quando a gente entende o amor ao próximo, né? Jesus, quando ele chega, né, no nosso mundo, lá existem os 10 mandamentos de Moisés, e Jesus convive com essa lei, né, eles chamam de lei, e o povo comenta a todo momento, a lei, tem que ser assim, tem que ser assado. E as pessoas que não concordavam com Jesus viviam colocando ele em situação difícil para ver o que ele respondia. E é perguntado para ele, né? Qual é o maior mandamento da lei? Quer dizer, existia uma lei, que é a lei de Deus, 10 mandamentos, mas qual delas é a maior, né? Fazendo Jesus colocar entre os 10 o que fosse. E Jesus não fugiu de responder. E também não isentou os 10, né? Ele fala que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E junto com o primeiro mandamento ele diz, é o segundo, mas que não é separado do primeiro, ou seja, é um só, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele diz aqui que quando a gente usa isso, né, quando a gente usa amor ao próximo, a gente falou semana passada o entendimento de egoísmo, e o oposto do egoísmo, ou antônimo, é a caridade. Quando a gente fala em egoísmo, ego, a gente percebe que ego é um amor elevado por si mesmo. É o amor de fora para dentro, ou seja, da pessoa para ela mesma. Ou seja, ela se torna
egoísta. O que aquela egoísta faz? Ela só pensa nela. Quando Jesus nos cita, né, e nos ensina sobre o próximo, ele mostra que o amor nosso ele tem que sair de nós para os outros. As pessoas usam o termo de caridade como amor em movimento. Quando eu começo a me preocupar com o outro, a gente fala que é, na verdade, o próximo. Então ele diz que quando eu me preocupo com o próximo, quando eu ponho, né, para circular o amor, ele diz, isso produz afabilidade e doçura, né? A gente fala assim, doçura, algo que é doce, terno, né? A afabilidade, a pessoa cortês, educada. Por que a gente não é educado? Por que a gente acaba não sendo doce? Porque a gente tem amor por a gente mesmo. Ou seja, nós somos egoístas. Quando o amor é só por mim, tudo que acontece no mundo, eu trago para mim. As pessoas têm que gostar de mim, as pessoas têm que me tratar bem, as pessoas têm que fazer isso, as pessoas têm que fazer aquilo. Eu estou sempre irritado, eu estou impaciente. Por quê? Porque as coisas não saem do jeito que eu, o mandão, o dono, o poderoso quer. Quando eu esqueço isso e começo a preocupar com o outro, a preocupação é só o outro. É muito interessante, né, quando a gente fala amor. As pessoas falam, ah, eu amo, eu amo. Não ama. Você gosta nas pessoas algo que te favorece. Quando as pessoas têm algo que te favorece, você diz que ama. Não, você não ama. Você tem a pessoa do seu lado porque tem interesses. Quando a gente tem interesses, qualquer coisa que saia fora disso, que, né, mexa com os meus interesses, me faz irritar, me faz ficar nervoso, me faz brigar. Por que eu brigo com uma pessoa que Jesus vem e diz que é meu irmão, que é o meu próximo, que é filho de Deus igual eu sou, né? Então não tem explicação a não ser egoísmo. Então ele diz, quando eu colocar em prática o amor ao próximo, isso vai fazer com que surja afabilidade e doçura. Ele fala isso praticamente no primeiro item. Depois ele fala como nós somos, na verdade. Um espírito superior, né, se manifesta na sociedade espírita, traz para nós um ensinamento, e ele diz, naquela época, o que nós somos. Ele começa a dizer assim, né, que são formas da manifestação, afabilidade e doçura com amor ao próximo. Ele diz assim, porém, né, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Ele diz que nós fomos educados, nós educamos o nosso ser a transparecer que nós somos bons. Acontece isso muito nas igrejas, né? Eu, como convivi mais no centro espiritual, falei um dia isso, né? E arrumei a maior confusão, né? Porque a gente fala assim, o lugar mais bonito de você ser bonzinho é dentro de uma casa espírita. As pessoas mudam a forma de cumprimentar, as pessoas mudam o jeito de agir, as pessoas falam mais baixo, as pessoas falam com educação. Sorriso no rosto. Ele falou aqui, né? Ele usou o termo, né? Mel na boca, mas veneno, veneno no coração. Ou seja, a pessoa, ele usa o termo, achei bonito aqui, né? Verniz. Quando uma coisa não é muito bonita, né? Uma madeira, por exemplo, não é muito bonita, você vai nela e passa um verniz. Ele brilha, ele fica bonito. Na verdade, ele não é madeira. Ele só é um retoque que deixa aquilo bonito. Então, ele disse que nós fazemos isso, né? Nós usamos verniz. Ele usa 3 termos. Ele usa verniz, máscara, roupagem para encobrir as nossas deformidades. Então, ele fala assim, no dia a dia nós somos irritados, nervosos, briguentos, mas quando você chega próximo de pessoas que te interessam, o que você quer aparecer, você muda o comportamento. A gente falou na semana passada, né? Tem pessoas que xingam as pessoas não sendo algo ruim, e tem pessoas que falam palavras bonitas querendo dizer algo ruim, né? Ah, você é um tonto, mas não está falando uma coisa assim encarregada, está falando de brincadeira. Enquanto que a outra vem, ai, meu amor, meu bem, meu isso, meu aquilo, mas não sendo verdadeiro, né? Então ele diz aqui que dentro daquilo que Jesus diz, que nós devemos ser mansos, né, brandos, né, que nós devemos fazer, tratar bem, não só
mas o não usar termos ruins, errados, ele diz que a gente se educa para parecer isso aos outros, né? Então ele fala, né, que existem classe de homens que pertencem àqueles homens que por fora são bons, mas ele diz são tiranos domésticos. Às vezes no trabalho não tem coragem de falar para o chefe, tem às vezes as pessoas que são mais fortes que ele não tem coragem de enfrentar, descontam isso às vezes nas pessoas que estão próximas, né? Ele diz que usando agir autoritariamente com estranhos, mas gosta de ser temido dentro de casa, às vezes pelos filhos, né? Pela mulher, às vezes é mulher pelo marido, assim, e eles fazem, né? Aí ele diz assim, que a vaidade da pessoa se alegra por poder dizer que eu mando, né, e você me obedece, aquilo que algumas pessoas, né, às vezes como cargo de em hierarquia usam disso, né? Aqui quem manda sou eu mando e você obedece. Então ele termina aqui que a gente falou, né? Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Aí ele usa um termo que Jesus usava, né? Que é hipocrisia. Hipocrisia é você falar uma coisa, mas não agir da forma que você fala. Então Jesus usava isso como hipocrisia. Aí ele diz, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas e não se contradiz. É isso que, na verdade, Jesus quer que a gente faça, que a gente treine isso. Né? A gente está falando da ansiedade ali no Gotas de Paz e a gente percebe que por que nós somos ansiosos? Porque nós fizemos coisas erradas, voltamos para o mundo espiritual, sofremos às vezes muito tempo com aquilo de errado e ruim que fizemos, entendemos que deveríamos refazer tudo isso, aceitamos, vamos dizer hoje, né, a reencarnação. Só que com a reencarnação, a gente traz toda essa angústia de será que eu vou conseguir? Porque uma coisa é você estudar, né, teoricamente você se prepara no mundo espiritual e vem fazer as provas na Terra. Por isso que às vezes, né, eu estava falando que eu estava conversando com a minha família esse fim de semana, a gente estava falando dessa ansiedade. A gente descansa, a alma às vezes fica livre do corpo, visita às vezes o mundo espiritual, visita as pessoas com quais a gente já conviveu que estão no mundo espiritual. E quando a gente desperta o novo dia, é a mesma coisa que se estivesse novamente recomeçando. Dá essa angústia, dá essa ansiedade, essa preocupação, esse medo de errar, o medo de falhar. Isso eu falo nessas pessoas que já estão, né, reencarnado e tentando entender o que está acontecendo. Porque assim, a gente reencarna e a gente não lembra o motivo da gente estar aqui. A gente só sabe que reencarnou. Mas lá dentro da gente tem, né, aquilo que a gente já fez. E tem aquilo que a gente se propôs a fazer e, acima de tudo, aqueles seres que vão estar soprando no nosso ouvido, né? O que está fazendo. Que seria aquilo que a gente chama de voz da consciência, né? Olha o que está fazendo, olha o que está fazendo. Então, cria ali, às vezes, essa angústia, né? Essa ansiedade, será? Não sei, estou conseguindo, não estou numa briga, né? O apóstolo Paulo, ele falava que é uma briga do homem velho com o homem novo. Aquilo que eu fiz até aqui, que foi errado, e aquilo que eu quero fazer daqui para frente, que é o certo, que ele diz, é o me tornar esse homem novo. Então há essa briga, as pessoas às vezes ficam se conversando, né, a mente querendo que você faça uma coisa, você naquela sua já experiência, vício, vamos tentar dizer, tentando fazer outra, e você vê, né, a maioria das pessoas conscientes são assim, aquela pessoa que faz algo de errado, que maltrata alguém, que xinga alguém e depois se arrepende. Volta para casa e não volta feliz. Essa, com certeza, é a pessoa que está brigando ali com a sua nova reencarnação, com aquilo que ele já fez no passado, né? Há, na verdade, um conflito
de interesses, o que eu tenho de vício e o que eu, na realidade, eu quero fazer. Então, é uma briga diária, né? Por isso que a gente não tem essa ansiedade. A ansiedade do esperar ser melhor, mas como que eu vou ser, quando eu vou ser, né? Passa dia e a gente vai perceber que não fez, né? Por falta de planejamento, porque a gente, na verdade, planejou a encarnação, só que não lembra. É. E aí você tá tentando entender por que, que você está fazendo desse jeito e não daquele. Você gostaria muito de fazer de um jeito, mas você não consegue. E as pessoas falam, eu sou cabeçudo, nossa, eu tento fazer de um jeito e dá tudo errado. Por quê? Porque você não tem a experiência de ter feito Tem só isso. teoria, né? Não tem a prática. Isso, a gente tem uma boa vontade, porque eu falo assim, eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? A gente estava em casa, e enquanto a gente almoçava, eu falei, nossa, eu estava estudando ali. O evangelho é tão bonito, né? Quando a gente estuda, a gente percebe o que a gente tem que fazer quando você, né, eu falo assim, né, quando você quer mesmo estudar, ler com atenção, você fala, nossa, né, tão simples, Tão né, profundo. tão fácil, só que na hora que você vai fazer, você não consegue. E a gente fala assim, por que que eu não consigo? Porque o que eu fiz até hoje é errado. Então a teoria está dizendo para mim que eu devo fazer dessa forma. Mas a prática que eu consegui até hoje, que é a prática que eu tenho, não me permite. Então, por isso que a gente tem que falar, né? A gente fica esperando depois de amanhã, o futuro, a gente fica brigando com o passado, mas não coloca, na verdade, em prática, né? A gente não faz um roteiro, até acho que tem um livro de Chico Xavier que ele chama Roteiro, né? Na verdade é um roteiro, você vai viajar, você fala assim, vou passar por aqui, por ali, vou pegar essa estrada, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, você cria um roteirinho do que você quer fazer, e daí? Quando você se perde, você vai lá e olha, opa, tô saindo fora do roteiro. Né? Então a gente fala assim, a gente tem uma encarnação para fazer, tem um roteiro para fazer, mas a gente não faz. Então a gente deveria, na verdade, é colocar um roteiro, colocar no papel o que eu quero fazer, a forma que eu devo fazer, como eu preciso fazer. Então essa é da É. parte da afabilidade e doçura. A Meire escreveu aqui, o mundo está cheio de pessoas falsas no trabalho, na escola, na família. Eu estava lendo um livro hoje sobre filosofia e o filósofo lá falava, né, que existe perguntar qual que é a diferença entre ética e caráter, né? Aí ele diz que ética é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo e caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então a gente precisa ser ético e principalmente ter caráter. Se você tiver caráter, automaticamente você vai ter ética, né? Mas não necessariamente ao contrário. Então, as pessoas têm pregam muito a ética, né? Ética na vida pública, ética na vida no trabalho, ética sei lá, em qualquer reunião que você faz, qualquer clube que você pertence. Mas quando você ninguém tá vendo, as pessoas fazem as coisas, né? Tramam por trás, fazem as coisas erradas que ela imagina que ninguém vai descobrir, né? Aí vem essa falsidade, né? Mas a gente tem que encarar essas pessoas, que a gente sempre fala, né, Oswaldo? É difícil, é a mesma coisa, tem a teoria, mas não tem a prática. Encarar essas pessoas como pessoas deficientes, pessoas de menos evolução que um dia chegarão, né, a não ter mais essa falsidade, né? Se você encarar elas como pessoas ruins, pessoas más, você vai compartilhar um sentimento de ódio para essas pessoas, sendo que você deveria encará-las como pessoas com deficiência, né? Que ainda não evoluíram. Partindo desse pressuposto, você acaba não pegando ódio, não pegando rancor de pessoas assim. Da mesma forma que nós estamos falando, nós exigimos dos outros, né? Né? Só que nós não. O que a gente quer dos outros, na verdade, a gente não faz. A gente só quer que os outros façam, a gente espera dos outros. O ensino de Jesus, ele pede para a gente, ame para ser amado. Ele não fala para a gente amar quando for amado. É, É diferente. Ele fala ame, é, faça, seja bondoso, é, seja afável, seja amável. por muitas vezes se a gente agir assim, vão falar que a gente é tonto, que a gente é bobo, né? Mas isso é o certo. Se você Mas estudar o Evangelho, você vai se convencer que isso é realmente o que é certo.
Mas o problema é esse, a gente espera só dos outros. O mundo só vai ser melhor quando os outros forem bons. Não, o mundo vai ser bom quando todos forem bons. Quando começar por mim, né? Isso. Quando eu for o exemplo. Que nem você falou, eu não posso ser bom só dentro da casa espírita para os outros ali verem, e quando eu saio eu faço de qualquer jeito. Quando eu chego em casa eu faço de qualquer jeito. Né? Quer dizer, eu tenho que ser. E o pior disso, que as pessoas não sabem, né? Ou sabem e não lembram, é que Deus vê tudo. Como disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Então, você pode enganar quem você quiser. Mas a gente fala assim, a providência divina, Deus, a lei, não passa nada, porque ele tem mecanismos dentro da gente mesmo que vai fazer com que eu seja cobrado por isso. Então, engano, eu achar que estou enganando todo mundo, né? E não saber que Deus é o ser que, com os seus mecanismos, sabe, na verdade, tudo. É isso que você falou, que a gente deve tratar bem as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas são erradas. A gente vai falar agora aqui, né, no item, então, o segundo item nosso é a paciência. Ele começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Então, eu fui um eleito para receber como prova, né, uma dor. Então, ele diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus escolhidos, né, aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Ou seja, a gente vai passar por problemas na terra para mais à frente a gente alcançar um mundo melhor. Para a gente alcançar um mundo melhor, a gente primeiro precisa passar por esse mundo, onde o sofrimento relacionado ao algo que eu fiz e a algo que eu ainda não sei fazer, me traz sofrimento, me traz, na verdade, dor. Aí ele diz, né, sede pacientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Ele diz, né, e a gente sempre volta, as pessoas aprenderam que caridade é dar esmola, que caridade é dar alimento, né, parte material. Ele diz assim, a caridade da esmola, né, dada aos pobres, é a mais fácil. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então ele fala assim, o que é paciência? É não perder a calma nunca. É ter sempre a noção do que está fazendo. A gente não se prepara para isso. Quando a gente está estudando, e a gente já estudou, principalmente o capítulo 3, a gente vem estudando em sequência, né? Quando os espíritos vão falar para nós qual mundo nós vivemos, eles falam para nós que o nosso mundo é um dos piores. Eu acho e entendo que é o pior. Eles falam assim, mas primeiro tem o mundo primitivo. Mas como a gente não tem consciência, a gente não guarda coisas do mundo primitivo. A gente passa por um monte de coisa, mas ele não é como dor. Porque como eu não tenho ainda a inteligência, né, desenvolvida, eu não consigo guardar as coisas. Por isso que as pessoas falam que é difícil o cachorro, né? O cachorro você xinga ele, daqui a pouco ele está agradando você. Ele fala, por quê? Porque ele não guardou na memória o que aconteceu. Ele pode sofrer maus tratos, às vezes, e ter essa, né, de ficar ali com medo, preocupado, mas ele não guarda rancor, ele não guarda ódio, ele não guarda mágoa. Isso é característica do ser que já tem a inteligência desenvolvida. E quando a gente tem a inteligência desenvolvida, a gente passa para o mundo de provas e expiações. Ou a gente passa já por provas e expiações.
O que é provas e expiações? Eu saber o que eu estou passando por algo que eu fiz. Eu não lembro, mas em algum momento lá na frente eu vou lembrar para que eu faça um balanço das coisas que eu fiz. Quando eu chegar no mundo espiritual, né, depois de ter passado por muito sofrimento, a gente começa, que nem aqui na Terra, quando a gente não tem esse conhecimento, o que a gente faz? A gente reclama. A gente fica bravo, a gente começa a achar culpados. Quando eu chego no mundo espiritual, sofrido, né, passado por tantas coisas, e a lembrança das coisas que eu fiz bem, eu falo, nossa, quer dizer que eu passei por isso hoje, por algo que eu fiz lá. Eu estava, na verdade, espiando, né, que é a palavra que eles usam, reparando o mal que eu fiz. Aí eu não fico bravo. Quando eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, é algo merecido, eu paro de ser vítima. Como a gente não quer falar assim, é difícil você estudar espiritismo, muitas pessoas desistem de ser espírita, muitas pessoas brigam quando vão a uma casa espírita e as pessoas tentam mostrar para ele que aquilo que ele está passando é culpa dele. Ele não quer isso. Ele quer que alguém seja culpado para ele ficar bem, que a cabeça dele fique boa. Então, o que a gente faz? A gente, na verdade, quer esquecer. Então, algumas pessoas começam a usar o álcool, a droga, alguma substância, para poder esquecer dos problemas. Só que nós somos seres inteligentes e uma das coisas que não vai acontecer com a gente, como espírito inteligente, é que nós não vamos esquecer das coisas. E o que causa, como diz para nós, problemas são os remorsos. Isso. A pior coisa que existe, que as pessoas falam, é remorso. É você ficar ali remoendo alguma coisa que você fala, a culpa é minha. Mas ao mesmo tempo você não quer assumir aquela culpa. Porque, aí fala assim, assumir a culpa não é você sofrer. Assumir a culpa é você falar, eu fiz errado, eu estou merecendo o que eu estou passando, mas eu vou sair disso. Eu não quero mais passar por isso, nunca mais eu vou fazer isso. Por isso que Jesus diz, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Todas as coisas erradas que eu fiz, eu vou pagar. Mas eu não vou pagar para o resto da minha vida ou por toda a eternidade. Eu vou pagar até o momento que eu tiver consciência de que aquilo que eu fiz é errado e a partir daquele momento eu começar a fazer o certo. Acaba remorso. Acaba a expiação. Quando eu chego à conclusão, eu falo, peraí, eu vou fazer diferente. Então, quando eu estava falando para você, a gente, no mundo de provas e expiações, é um mundo propício para a gente pagar pelos erros praticados. E quando a gente fala em mundo de provas e expiações, o mundo de provas e expiações tem pessoas maldosas ainda, pessoas inconscientes, pessoas que disfarçam e usam de mel nos lábios, né, de máscara, de verniz para fazer errado. Só que eu, conhecendo esse mundo, conhecendo como as pessoas são, conhecendo como elas agem, eu não deveria fazer isso. Eu estou no mundo que eu mereço. E o que tem nesse mundo? Tudo isso que acontece aqui. Então eu não posso reclamar. Eu não posso ficar revoltado com Deus. E eu não posso agir da mesma forma que as pessoas agem. Porque se eu tenho conhecimento e sei que não posso fazer isso, e faço, eu sou mais responsável. Eu serei mais cobrado. Por isso que é dito, né? Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho de como funciona e continuo fazendo errado, eu sou mais culpado. A pessoa que faz e não tem consciência do que faz, essa não tem culpa. Só que a gente fica querendo que as pessoas tenham consciência e paguem por aquilo. Eu quero. Eu não devo fazer isso. Eu tenho que cuidar, na verdade, da minha parte. Então ele diz assim, eu acho bonito que ele diz assim, né? Sei que a vida é difícil.
ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Então, assim, nós não temos, às vezes, uma doença grave, nós não vivemos na miséria, mas nós temos ali aquela pessoinha que fala uma coisinha ali, uma pessoa que põe eu à prova ali, que testa a minha paciência ali. E eu me preocupo, pode falar assim, né? Às vezes tem pessoas que estão passando por coisas muito terríveis e eu, porque uma pessoa disse, ou porque uma pessoa falou, ou porque isso, porque aquilo, fico aqui sofrendo. Isso não é sofrimento. Se eu sei o mundo que eu vivo, eu falo assim, não, isso, neste mundo, é possível de acontecer. Então eu vou aprender a fazer o certo e não vou sofrer. Né? Então ele fala aqui, a paciência, né? Ele diz a paciência para aceitar as coisas que acontecem na minha vida. Não o aceitar de não fazer nada, mas o aceitar sem revolta, de entender que isso, que nós vamos falar aqui na sequência, obediência e resignação. Mas o que eu devo fazer? Eu devo entender que a vida é assim, que aqui acontecem essas coisas e que eu estou aqui porque mereço. Eu não sou o coitadinho, eu não sou a vítima, eu não devo me revoltar com Deus. Eu devo entender como é, aprender como funciona e trabalhar para o meu melhor. Então ele diz aqui no final, né? O fardo parece menos pesado quando nós olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando eu olho para Deus e falo, Deus, é isso que eu tenho que passar mesmo, e eu vou seguir em frente. Do que eu fico olhando para baixo, mas tudo é comigo, as coisas só acontecem comigo, a vida só é ruim para mim, quer dizer, eu vou sofrer. Quando eu falo, não, obrigado Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando de viver tudo isso, e não valorizo as coisinhas, né, as alfinetadinhas, as coisinhas pequenas, é a hora que, na verdade, eu vou para isso. Coragem, amigos. O Cristo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, não tinha nada que pudesse ser acusado, de que pudesse ser acusado. Enquanto nós, ele diz, quanto vós tendes o vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Então, sede, ele diz, sede, pois, pacientes, sede cristão. Esta é a palavra que resume tudo. Quer dizer, então ele está falando, né? Jesus tinha muito mais para sofrer e não reclamou. E a gente tem nada, às vezes, para sofrer e fica aqui inventando moda, criando, né? Buscando pelo em ovo. É bem por aí mesmo. Aí vem a obediência e a resignação, né? Ele diz assim, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, aquilo que a gente estudou no item 1. Os homens, né? Embora os homens erroneamente as confundam com negação. Ele diz aqui que resignação, a gente estudou isso, a gente já falou disso lá atrás, né? Resignação não é aceitar e parar de viver. Resignação é entender por que as coisas acontecem e tomar um rumo, saber o que fazer. Ressignificar, então, né? Dar um novo significado ao que acontece a você. Sim. Então, ele fala assim, o que é uma pessoa resignada? Uma pessoa resignada é que sabe que tem que passar por aquilo, mas que vai passar. Né? Eu tenho que passar por alguma coisa. Isso é meu. Não adianta eu dizer, querer passar para o outro, vender, alugar, emprestar. É meu, eu tenho que passar por isso. Então eu vou passar. Isso é resignação. Ele diz assim, né? Que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação, o consentimento do coração. Né? Quer dizer, eu estou consentindo que isso aconteça. Então ele diz assim, o que é obediência? Não é obediência das leis de trânsito que a gente precisa, não é obediência das nossas leis, mas obediência também das leis de Deus. E o que diz a lei de Deus? A lei de Deus diz que a vida que nós vivemos é essa. É dessa forma, com essas coisinhas, com esse sofrimento, com essas dores. Então, quando eu entendo a lei de Deus,
obedeço a lei de Deus, é isso que ele quer, né? Obediência. Eu começo a viver. E resignação, entendimento do que tem que se passar e, na verdade, passar. Ele diz aqui, né? Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. A gente fala assim, por que a gente não suporta as provas da vida? Porque a gente entende que não é merecida. Né? A gente fala assim, se Deus existe, se eu acredito em Deus, se Deus é bom, se Deus é sábio, por que ele vai me dar uma coisa que eu não mereço? Principalmente, Deus é justo, né? Justiça de Deus. A gente estudou bastante no capítulo 5, né? Justiça de Deus. Se Deus é justo, se existe justiça, ninguém passa por algo imerecido, por algo que não merece. Tudo que Deus me dá é porque eu mereço. O dia que eu entender isso, né, eu paro de me revoltar contra Deus, né? Ele diz assim, carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Uma pessoa revoltada não suporta uma prova. Uma pessoa sensata, que obedece às leis de Deus e que entende que aquilo tem que passar, ele não se revolta. Ele diz assim, o covarde não é uma criatura resignada, ele chama de covarde. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Né? Porque o egoísta é o cara que quer ser melhor do que o outro. Então ele não obedece lei nenhuma. Eu não tenho que amar meu próximo. Eu não tenho que fazer amor para os outros. Eu que tenho que ser amado e as pessoas têm que fazer as coisas por mim. Eu não obedeço nada. Né? Então ele diz assim, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia. Quer dizer, Jesus não veio ensinar mundo material para nós. Jesus não veio dizer que nós devemos ganhar dinheiro, ter posses, isso que aquilo. Isso é uma coisa, consequência da sua vida material. Jesus veio ensinar para que é que serve a nossa vida material. O que eu estou passando na minha vida material, o que eu tenho que passar e o que vai acontecer comigo se eu respeitar as leis de Deus, se eu entender as leis de Deus. Então ele veio mostrar para nós, que ele diz, ele usa o termo aqui, humanidade moralmente enfraquecida. Ela continua, ela está do mesmo jeito, enfraquecida na parte moral. Evoluída na parte material, conquistando coisas maravilhosas na vida material, progresso material, mas no progresso moral não tem nada. Então ele diz assim, que cada época é marcada com a característica da virtude, se ela tem uma virtude, ou do vício, que devem a fazê-la salvar ou perder. Ele diz que a virtude da nossa geração, isso ele foi falado em 1863, ele diz assim, a geração de atividade intelectual, a virtude da nossa geração. E o vício, indiferença moral. Aí ele usa o termo aqui, eu digo que é apenas uma atividade, pois o homem de gênio, ele diz, aquele ser evoluído, inteligente, que já progrediu, se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é apenas uma reunião de esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante. Então ele diz que a nossa atividade intelectual é só isso. É algo, alguns esforços nossos para fazer algo, né, com um objetivo menos brilhante, mas que comprova que a elevação intelectual é da época. Ou seja, nós temos intelectualidade. A humanidade de hoje ela tem mais inteligência e evolução intelectual. Mas isso não a faz melhor moralmente. Ou seja, ela tem o conhecimento do entendimento intelectual, né, da parte material, mas não conhece nada de intelectualidade moral. Ou seja, então Jesus veio dar para nós esse conhecimento, o conhecimento moral.
para que uma sociedade possa viver não só das coisas materiais, mas desse amor. Essa sociedade estaria muito melhor se as pessoas entendessem, tendo inteligência, entendessem o ensinamento de Jesus. De amar ao próximo, de ser amável, de não fazer aos outros aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Aí a humanidade estaria melhor. Ela só não está melhor porque além, né, de tudo isso que a gente falou, de ainda ela não ser tão evoluída, ela é egoísta. E a gente falou, o egoísmo, nós vamos estudar lá na frente. O egoísmo como chaga da humanidade. Né? Ela é uma chaga, algo que faz mal. Então, enquanto a gente não aprender os ensinamentos de Jesus na parte de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem, de usar o amor ao próximo, de fazer a caridade, de colocar o amor em movimento, enquanto a gente não fizer isso, a humanidade continuará do jeito que está. Né? Ou seja, a gente reclamando que as pessoas são falsas, que as pessoas fazem isso, que as pessoas fazem aquilo, por quê? Porque a gente não faz esforço para melhoria. Né? Eu sei tudo o que a pessoa que está comigo deve se corrigir, mas eu não sei quase nada do que eu devo me corrigir. Fazer a nossa parte. Então a gente fala assim, reforma íntima, sempre, reformar o meu interior, achar os defeitos em mim, ver os meus defeitos, me preocupar com os meus defeitos, não com o defeito do outro. É. Parece tão simples, né? Mas não é. Foi o que eu falei para você, estudando, quando a gente vê, é simples. Ou qual que é o problema? Que a gente vai parar aqui, né? E amanhã a gente começa a vida como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, eu não vou trazer, eu deveria pegar os ensinamentos de hoje, colocar no papel, criar um roteiro e falar assim, hoje, agora, nesse momento, falar assim, amanhã eu vou ser diferente, a hora que eu acordar, ou daqui para frente, né? Desse momento em diante, eu não devo fazer isso, eu estou fazendo dessa forma, eu devo agir diferente, eu preciso me preocupar mais comigo do que com o outro, e vamos lá fazer isso, né? Mas... a gente não consegue linkar a teoria com a prática, né? Então, amanhã a gente começa a viver a vida prática, a gente não consegue lembrar da teoria e encaixar na vida prática. Parece que o evangelho é só quando a gente fala de Deus, de Jesus, dentro do centro espírita, ou assim, numa live, né? Nossa vida real parece que ela não se encaixa ou a gente não consegue lembrar, né? Sendo que a gente deveria treinar isso o tempo todo. Colocar no papel e falar, amanhã eu vou, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Colocar no papelzinho tá lendo, né? Colocar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no espelho do quarto, no retrovisor do ali no para-brisa do carro, alguma coisa ali dentro do carro, na mesinha do trabalho, para eu estar lembrando sempre que devo fazer dessa forma. Vamos encerrar, Oswaldo? A Adriana está pedindo oração à família dela, que está passando por um momento difícil, e os amigos dela também, que estão pedindo proteção a todos. Que assim seja. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos criar um roteiro, colocar no papel, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós participantes dessa live, e pedir também a essas correntes espirituais que possam também visitar os recintos dos nossos familiares, entes queridos, de todas as pessoas as quais nós queremos bem, que neste momento nós lembramos, né, pedindo a essas correntes que possam visitar os familiares da nossa irmã Adriana, seus amigos, e de todos aqueles que neste momento estejam necessitados, estejam precisando, que cada um leve o seu pensamento nesse recinto, nessas pessoas, para que assim eles possam receber esse passe espiritual e que possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. E assim seja. As correntes médicas do espaço, trazendo
do laboratório espiritual remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles e levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. É isso aí. Até segunda-feira que vem, 7h30. Todos aqui Assim de volta. seja. Tá bom? Até mais, Oswaldo. Graças a Deus. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Até a próxima. Tchau. Ei.